muito alta, já bastante evidente. Estamos atentos à possibilidade de incêndios, mas também faz falta lançar outros alertas. No espaço de 2 semanas em Portugal, morreram 2 crianças em piscinas. 17 de julho, menino de 6 anos, de nacionalidade belga, ficou preso por um braço no raio, no ralo da aspiração da piscina da casa onde passava férias, no concelho de Setúbal, e morreu 6 dias depois. No último fim de semana, a tragédia repetiu-se no Algarve. Um menino de 5 anos, português, perdeu a vida na piscina do empreendimento turístico em Silves. Estes 2 casos suscitam antigas questões no que toca à legislação das normas de segurança em torno das piscinas, especialmente das piscinas de uso familiar ou de condomínios. Comigo estão Sandra Nascimento, Presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, e José Tavares dos Santos, Presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas. Sejam os dois bem-vindos. Obrigado, com gosto. O que é um profissional de piscinas? O profissional de piscinas é um técnico que faz a manutenção da piscina. Que faz a manutenção, portanto não é a pessoa que constrói. Também é profissional. Seria que são todos profissionais. Mas a vossa associação, a as pessoas que pertencem à vossa associação são essencialmente pessoas que fazem a manutenção das piscinas? As pessoas que pertencem à associação são os empresários. Portanto, a APP é uma associação sem fins lucrativos, sim, cujo objetivo é apoiar os empresários e os profissionais da piscina. Muito bem. Estes conselhos e estas preocupações com as piscinas privadas, vamos dizer, é uma luta muito antiga vossa. Efetivamente, porque nos afogamentos, uma parte considerável dos afogamentos, nomeadamente com as crianças mais pequenas, acontecem mais em piscinas, ia dizer em piscinas. E são sempre silenciosos. São silenciosos, são rápidos, acontecem em muito pouca água e são silenciosos. Esse é o grande drama e a grande tragédia que muitas vezes acontece na casa das famílias, ou na casa de férias, ou na casa dos avós. Portanto, um ambiente que as pessoas conhecem bem e no qual estão à vontade. E em silêncio, às vezes quando as famílias, às vezes nós temos a ideia que uma criança quando se está a afogar faz barulho e pede ajuda, isto de facto não acontece. Só a partir de uma idade já mais da maturidade infantil é que eles podem fazer barulho, não é? E é preciso, e mesmo assim há muitas crianças, sim, até aos 9, 10 anos que ainda se afogam e nesta perspectiva, ou nestas condições, e as pessoas às vezes admiram-se porque é que elas não se põem de pé. Às vezes até em locais que têm pouca água. Portanto, há aqui, nas mais pequeninas, claramente o peso da sua cabeça e a dificuldade que têm em levantar-se. Os mais velhos não será só isso, mas ou atrapalham-se, não percebem bem o que se passa, não conseguem avaliar a situação e reagir de imediato, e como o afogamento é muito rápido, muitas vezes acontecem é por estas razões que muitas vezes acontecem essas situações de afogamento. Creio que os senhores estarão os dois de acordo se eu disser que é comum aos dois a preocupação da falta de segurança nas piscinas privadas. E, portanto, eu perguntava-lhe, na sua opinião, um traço que seja exigível nas piscinas privadas e que ainda não esteja lá. Aliás, não está lá nenhum, não é? Eu diria que as piscinas privadas, mesmo privadas, deveriam ter logo à entrada um cartaz alertando para como utilizar a piscina, nomeadamente por crianças. Um outro aspecto importante é que as crianças ou as pessoas vão nadar, mas não sabem muitas vezes as profundidades, não conseguem distinguir. Então devia estar marcado à volta da piscina as profundidades, a diferença de profundidades entre a parte menos profunda da água para a mais profunda, e todas essas diferenças deviam estar marcadas à volta da piscina. Esses são 2 bons indicadores, mas para os pequeninos isso é curto, não é? Exato. Eu se calhar, porque são tantas as questões, eu penso que o que nós precisávamos neste momento, efetivamente, era uma legislação abrangente para as piscinas. As piscinas têm aqui vários aspectos de construção, inclusive. Os que o José Tavares falou, tem a ver com a informação, que é sem dúvida também uma questão importante, claro, mas tem a ver com aspectos de construção, de operação, de manutenção, que mais dizer, de meios de salvamento e de proteção nas crianças pequenas. E de proteção. Eu tenho um casal amigo que, desde o dia em que nasceu o bebê lá em casa, eles têm a oportunidade de ter uma piscina, e desde o dia que nasceu o bebê lá em casa, puseram uma rede no acesso à piscina. E toda a gente dizia que era inestético. E eu lembro-me desse meu amigo dizer: eu adoro ter coisas inestéticas e os filhos vivos.
Mas fez bem, fez muito bem. Porque ele pôs uma rede mesmo à volta da piscina. E, portanto, ele podia estar descansado porque o bebê não tinha acesso à piscina. Esse é o objetivo é? das barreiras físicas, é atrasar o acesso da criança Exatamente. à água. Aliás, a Organização Mundial de Saúde refere as barreiras físicas, nomeadamente uma vedação, e há características. Nós temos, inclusivamente, uma norma portuguesa, na qual participamos as duas entidades, ambas, que define os requisitos que deve ter uma vedação ou uma barreira vertical para dificultar o acesso da criança à água, porque efetivamente muitas das situações que acontecem não acontecem quando as pessoas estão a nadar e perto da água, acontece quando nós estamos em casa a fazer uma tarefa qualquer e a criança sai fora da nossa vigilância. De casa, não é? Sim, é muito casa. rápido. E desculpe, eu perdi-me aqui na conversa. A Organização Mundial de Saúde refere esta barreira física como a medida mais eficaz e como podendo contribuir na redução em 50% da probabilidade de ocorrer um afogamento. Claro que é uma barreira física e não há nada 100%. Claro, não há risco zero, mas é um grande auxiliar das famílias. Nós perdemos nos últimos anos 100 crianças em ambientes aquáticos, não é? Podíamos ter... Se tivéssemos usado essas barreiras, seria metade, não é? Sim, usando esta perspectiva. Exatamente. E não podemos esquecer, já agora, não são só crianças que morrem. Há muitas crianças que são internadas e que não morrem. Os dados estatísticos também nos dizem isso. Nos últimos anos foram 10 crianças que morreram por ano e uma média de 34 que foram internadas. Mas portanto, ficaram com sequelas há algumas 24 delas. Que nós não sabemos em que condições é que ficaram e que, em muitos casos, poderão ser, uma vez, há consequências neurológicas graves em muitos casos, não é? Devido ao mecanismo de afogamento. Bom, como sabe, desculpe, diga. A nível europeu, a Associação, a APP, a Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas e Instalações Esportivas, o nome é muito comprido, mas a sigla é APP, é membro fundador da Federação Europeia de Associações de Piscinas e Spas, European Union of Swimming Pool and Spa Association. E nós estamos sempre a par do que sempre acontece na Europa. Na Europa há legislação sobre piscinas privadas? Na Europa, sobre piscinas privadas, praticamente não há legislação. O único país que tem legislação é a França, não é? Porque realmente um político, um sobrinho de um político, infelizmente afogou-se numa piscina e criaram legislação. Só que propuseram 4 sistemas alternativos. Sim, 4 sistemas de segurança. Ou seja, a cobertura, o alarme, o abrigo e a vedação. Obviamente isto tem custos. Também muitas vezes, se a pessoa quiser uma vedação XPTO, diria, em muita qualidade, às vezes pode custar mais do que a própria piscina. Portanto, quer dizer, o que acontece aqui é que em França mais de 50% compraram o alarme por ser mais económico. Mas independentemente disso, o que posso garantir desde já é que a redução do número de afogamentos foi fantástica, foi mais, para cerca de 40% logo no segundo, terceiro ano, por terem utilizado esses equipamentos. Já agora, como é que funciona o alarme? Bom, o alarme é um equipamento que está preparado quando estes equipamentos normalmente são para evitar que as crianças, como dizia Sandra, evitar que elas acedam à zona de... Atrasar um pouco, não é? E então o que acontece? O alarme é mais para quando... Vários tipos de alarme. Há uns mesmo que, sei lá, 1 metro antes da piscina, 1,5 metros, já estão a apitar. São alarmes com determinados tipos de raios infravermelhos que estão aqui, em vez de si. Outros estão colocados na piscina e se realmente cair uma criança, imediatamente dispara. É evidente que se a pessoa estiver perto, vai lá e as coisas... Agora, o problema é sempre o mesmo, como dizia, é que qualquer um desses sistemas não é 100% garantido. Diria mais, tudo na vida. Como em tudo na vida, diria mais que quando a cobertura, há aquelas coberturas portanto, de segurança que vão correndo pela superfície, pelo plano d'água, até se fecharem, nunca se deve fechar uma cobertura dessas sem verificar se está alguém lá dentro.
Precisamente. Exatamente. E nós, Agora, por exemplo, nem sequer recomendamos as coberturas flexíveis. Bom. E as rígidas também têm algumas desvantagens face à vedação. Mas, efetivamente, acho que o que é importante aqui perceber é que realmente não há uma estratégia sozinha, não é? Isoladamente, que seja suficiente. E a questão da proteção mais física, não é? Na questão, nós promovemos ou apoiamos mais a questão da barreira física, mas como o José Tavares disse, há outras formas de proteção. Há que haver outras medidas paralelas, nomeadamente a questão da supervisão e a questão da construção, que já falamos logo, claro. Não é? Nós podemos construir uma piscina e servimos por ali, mas antes nós teremos de criar talvez possibilidade de praticamente quem vai para ali entrar através de uma porta. E aquelas zonas de sucção, foi um dos casos. Pois, exatamente. Essas zonas de sucção não deveriam ter uma tampa de segurança? É obrigatório ter. É obrigatório, não é? Eu devo dizer mais. Quando há muitos anos tirei um curso de manutenção de piscinas nos Estados Unidos, apercebi-me de que a esse curso não iam só os técnicos de piscinas, iam os pais, as pessoas que iam fazer também o próprio curso. Proprietários, não é? Não é? Os donos, os responsáveis pelos hotéis, etc., estavam lá todos. Até o próprio diretor do hotel, muitas vezes. Portanto, o que é necessário, desculpe, eu perdi-me um pouco. Estávamos a falar das redes ou das tampas de segurança dos ralos. E então o que eles lá diziam era um aspecto importante, porque tem acontecido ao longo dos anos situações dessas. Em Portugal, que eu conheço, pelo menos 3 casos aconteceram. O que acontece é que os ralos de fundo, portanto, é um ralo de fundo que faz a sucção da água e que retorna ao fim. Exatamente. E aí tem de ter uma tampa para evitar que haja sucção rápida. Portanto, tem uma tampa e essas tampas devem ser feitas em piscinas de hotéis ou de uso público. Deveria ter, nessas piscinas maiores, ter 2 ralos. Portanto, a sucção num é mais forte, se tivermos dividir por 2, é mais fraca. Portanto, é importante, realmente é tremendo, porque não, como digo, nos Estados Unidos uma situação destas é uma situação extremamente grave e é impensável que um profissional não ponha lá o ralo de fundo, ou se verificar que não existe ralo de fundo, por qualquer razão, ou os parafusos se rebentaram, qualquer coisa, aquilo dizer, imediatamente a piscina é fechada. Pois, porque aí também já entra a manutenção, não é? Porque também faz parte. As normas, nós não temos uma lei portuguesa, a não ser, particularmente, as piscinas são inseridas nos parques aquáticos. Mas há uma coisa que tem fiscalização nas piscinas que os senhores não sabem. Mas gostamos de saber. Pois, mas eu vou dizer, no fim, nós estamos a chegar ao fim. E queria dizer que o que é pena, o que é triste, é num país que já teve uma situação como o Alcaparque, há tantos anos, passa hoje mais um aniversário sobre isso. Continuemos sem grandes preocupações dessa natureza. É evidente que dizer-me na Europa, em toda a Europa não há, com exceção da França, bom, ficamos sempre com aquela sensação de que por uma vez não estamos atrasados. Mas a verdade é que por uma vez podíamos estar adiantados. Não é? Mas existem normas técnicas europeias, não é? E como a segurança é um requisito geral e uma obrigação geral, quem fabrica e quem compra e quem faz a manutenção só tem interesse e obrigação, diria, de as cumprir, ou pelo menos de garantir que não há riscos. Assim, muito rapidamente, para dizermos até amanhã, diga ali para casa 3 coisas que os pais não se podem esquecer quando estiverem em lugares privados, que é onde as pessoas estão mais descansadas, quando estiverem junto a piscinas privadas com os filhotes. Antes de ir de férias, avaliar, tentar perceber se vão para um local com piscinas e se ela tem algum tipo de proteção destas que falamos aqui, que atrasa o acesso da criança. Importante. No local, manter sempre uma vigilância próxima da criança quando a criança está a brincar ou a nadar. Focada, pronta a agir, não é ao telefone, é pronta a agir. Importante, não é ao telefone, não é pronta a agir. É pronta a agir, focada, olhar, porque é rápido, é muito rápido. Pois é. Se forem muitos adultos, dividir quem é que vai ficar portanto, ter sempre um oficial de dia. Exato, porque quando há muita gente, nós às vezes achamos que está toda a gente a tomar conta e ninguém está a tomar conta. Por fim, para as crianças que ainda não sabem nadar bem, a escolha de um auxiliar de flutuação cumpre também normas de segurança adaptada ao peso da criança. Braçadeiras.
Pelo menos, não é? Pelo menos. Gostaria de só dizer uma coisa. Mas assim, já mesmo no fim. Existe legislação na Europa toda para piscinas de uso público, quase. Inclusive a Grécia ultimamente já tem legislação, nós ainda não temos. Pronto. E Mas para piscinas de o uso que familiar também queríamos era vamos criar legislação mais específica para piscinas de uso privado. Claro. Porque em Portugal só há uma entidade que faz fiscalização às piscinas. É a Autoridade Tributária para sacar mais uns cobres através do IMI. Enfim. Aí em casa, se tem um caso... Muito obrigado aos dois por terem vindo. Aí em casa, se tem um caso para nos contar, pode fazê-lo através do endereço eletrónico, que vai aparecer agora no rodapé. Não se esqueça de nos enviar